Arrendamento mercantil, ou o termo em inglês leasing. Então, na realidade, o que acontece? O que é um arrendamento mercantil? É um contrato entre duas partes. Uma é o arrendador, é aquela empresa, um banco ou sociedade de arrendamento mercantil que vai ceder o ativo. E por outro lado, tem o arrendatário. Então a gente vai estudar aqui como é que vai funcionar no arrendatário, né? Então, essa regra aqui que a gente vai apresentar é uma regra contábil de como esses contratos são contabilizados. E por que isso tem importância dentro da empresa, na parte financeira? O motivo é muito simples. Se você não é só sobre arrendamento mercantil, mas se você adota algum critério contábil aonde o seu passivo que sobe, o que vai acontecer? Se o seu passivo sobe, o seu beta vai subir também. Se o seu beta vai subir, seu custo do capital próprio vai subir. Subindo o custo do capital próprio, acontece o quê? Você vai reduzir o valor da empresa. Por quê? Porque reduzindo o valor da empresa, você reduz o valor da ação. Porque o custo capital é o fator de desconto, né? É a taxa de desconto. Então, se a taxa de desconto fica no denominador, aumenta, o valor presente vai ficar menor. Então, também reduz. Então, o impacto é muito grande. Então, qualquer regra contábil que mexa substancialmente em ativos e passivos pode alterar o valor da empresa. Então, é por isso que tem essa importância. A outra situação é que o arrendamento mercantil ele é um contrato onde uma empresa vai ceder um ativo e a outra empresa, o arrendatário, vai arrendar e vai utilizar esse ativo durante um período, podendo ou não ficar com esse ativo no final do contrato. Então, no Brasil, não é comum entre pessoas físicas, né? Não é comum entre pessoas físicas o contrato de leasing. Mas no primeiro mundo, nos Estados Unidos, é bem comum. Então, às vezes, no lugar de você comprar um automóvel, por exemplo, você pode fazer um leasing. E aí você vai trocando de tempos em tempos, o arrendador vai trocando o ativo, né? Você fica sempre com um ativo novinho e mediante aí um pagamento mensal. Entre pessoas jurídicas é bem comum esse tipo de contrato. Então vamos separar aqui 3 momentos. Como que isso era feito? Essas transações eram feitas até 2010, depois de 2010 a 2017 e de 2017 até agora, né? Que é essa regra que está aí, que a gente vai apresentar agora. Então vamos fazer primeiro um breve histórico, que é o seguinte. Até 2010, as empresas tinham os contratos tinham uma nomenclatura que o leasing poderia ser operacional ou financeiro. O operacional ele ficaria semelhante a um contrato de aluguel. Você não contabiliza nem ativo nem passivo e você todo mês reconhece ali aquela despesa ali da mensalidade. O financeiro, o leasing financeiro, ele geraria ativo, geraria passivo, seria semelhante a uma contabilização semelhante a um financiamento. Bom, mas a regulamentação era fraca. Então o que acontecia? A maior parte das empresas montavam, junto com os arrendatários, junto com os arrendadores,
Eles montavam contratos para o troço ser classificado como operacional. E aí o que acontecia? Isso era uma forma de de esconder passivo, né? Isso é uma forma de esconder passivo. Então isso era ilegal? Não, não era ilegal. Empresas muito grandes não cometem ilegalidades. Elas têm poder o suficiente para mexer em norma, regulamento, nessas coisas, para ficarem sempre dentro da legalidade. Então não está se tratando aqui de legal ou ilegal, mas o efeito financeiro. E qual era o efeito financeiro? O efeito financeiro era ruim, porque você tinha umas aberrações do tipo companhia aérea que não tinha aviões nos seus ativos, companhia de navegação que não tinha navios nos seus ativos, companhia de petróleo que não tinha petroleiros e plataformas e por aí vai nos seus ativos. Então você distorcia tudo e dificultava aí para os analistas aí identificarem a real situação financeira da empresa. Bom, isso interfere no valor da empresa. Nunca se esqueçam disso. Esse é o principal motivo por estarmos tratando desse assunto. Bom, isso foi assim até 2010. Quando chegou de 2010 até 2017, a regulamentação tentou amarrar esse negócio, né? De endurecer para que o reconhecimento não fosse baseado apenas no contrato, mas no efeito prático do contrato. Não surtiu lá muito efeito, e aí a partir de 17 veio essa atual aqui, que eu vou mostrar para vocês, que eles tiraram essa nomenclatura de operacional e financeiro. Isso aí para empresa grande, empresa de mercado de capitais, bancos, mais voltado para o mercado de capitais. Então, tudo que a gente está tratando aqui, ele é mais voltado para o mercado de capitais, porém pode ser adotado também em outras empresas, os modelos, né, de avaliação. Bom, eles tiraram essa nomenclatura de operacional e de financeiro e fizeram o seguinte: dividiram em dois tipos. Um é o arrendamento de curto prazo e de baixo valor. Tipo o quê? Tipo uma máquina de copiadora xerográfica, por exemplo. Essas maquininhas xerográficas tem nas empresas e outros também, né? Impressoras e por aí vai. Muitas das vezes as empresas não compram esses ativos, fazem arrendamento. Então esses instrumentos, né? Essas maquininhas baratas e que tem contratos de curto prazo. O que é curto prazo? Até um ano, né? Então você classifica, você não gera nem ativo nem passivo, e você classifica todo mês ali, reconhece a mensalidade ali, o valor ali a ser pago ali para o arrendador. Então fica semelhante o quê? Fica semelhante o que antigamente era chamado de operacional. Então vamos ver aqui, esse aqui é o CPC número 6, relativo ao arrendatário. Isenção de reconhecimento. Quer dizer, o que é isenção de reconhecimento? Porque nesse CPC você só reconhece como se fosse o antigo financeiro, mas a isenção aqui seria você não reconhecer como ativo e passivo e reconhecer só mensalmente o valor a ser pago. Então, a isenção de reconhecimento, item 5, o arrendatário pode decidir não aplicar os requisitos dos itens 22 a 49. Daqui a pouco a gente fala sobre eles. Em que situação? Arrendamento curto prazo e arrendamentos para os quais o ativo jacente é de baixo valor. Então, acabei de falar isso, estou lendo aqui a norma, né? A norma crua, né? Mas acabei de falar sobre isso, que é desses ativos de baixo valor, de contrato de curto prazo. Então você não reconhece nem ativo e nem passivo. Agora, vamos lá. Reconhecimento. Na data, aí nós estamos agora no item 22, de 22 para frente. No item 22 para frente,
que acontece? São esses arrendamentos que não podem ser classificados nem de curto prazo e de baixo valor. Não se esqueça que aqui o conectivo é E. Então você tem que ter as duas condições ao mesmo tempo. Ser de curto prazo e de baixo valor, né? Conectivo aqui E. Os contratos dos ativos não podem ser reconhecidos aqui, ó, não estão nessa condição aqui, estarão na condição geral. E a condição geral é o que? Você vai reconhecer o ativo e vai reconhecer o passivo. Então fica semelhante ao que anteriormente era chamado de leasing financeiro. Então tá lá, na data de início, o arrendatário deve reconhecer o ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento. Então reconhecer o ativo e reconhecer o passivo, semelhante ao financiamento, praticamente idêntico ao financiamento. Mensuração inicial, tá lá, na data do início, o arrendatário deve mensurar o ativo de direito ao uso ao custo. Então, qual a técnica do custo? É o valor ali que você paga ou promete pagar. E o passivo, né? Isso aqui para reconhecer o ativo. E o passivo, na data do início, o arrendatário deve mensurar o passivo de arrendamento ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são afetados nessa data. Os pagamentos do arrendamento devem ser descontados utilizando-se a taxa de juros implícita do arrendamento, se essa taxa puder ser determinada imediatamente. Se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, o arrendatário deve utilizar a taxa incremental sobre empréstimos do próprio arrendatário. Então, como é que funciona? Traduzindo isso aqui, o que ele quer dizer? Você vai gerar um ativo e vai gerar um passivo trazidos a valor presente. Todos os outros passivos também seguem essa mesma regra, trazidos a valor presente. Se você, com as informações do contrato, conseguir calcular a taxa de juros efetiva que está implícita no contrato, você vai utilizar essa taxa. Se você não conseguir, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma taxa de empréstimos do próprio arrendatário, de outros empréstimos e financiamentos que a empresa tiver, em ativos semelhantes, com riscos semelhantes. Então, numa situação semelhante a essa, e se fosse feito na modalidade de financiamento, quanto pagaria? Aí você aplica a mesma taxa aqui. Então você traz esse valor, isso tudo a valor presente, essa dívida aí é valor presente, registra o passivo, registra o ativo, e daí para frente você vai lidar com isso normalmente como fosse um financiamento. Então o ativo vai ser depreciado, né? Vai depreciar o ativo normalmente, como qualquer outro ativo, e o passivo, você vai reconhecendo ali todo mês, vai reconhecendo ali o pagamento, os juros, o reconhecimento dos juros e a amortização aí desse passivo aí até o final do contrato. Então, isso aqui é basicamente como hoje se encontra o leasing. Agora, essa regra aqui aplica-se para empresas de grande porte, mercado de capitais, mercado aberto. Se for empresa micro e pequena empresa, a regra já é outra. Eu não segue essa regra aqui não. Então, o termo
leasing operacional e leasing financeiro, ele sumiu. Foi criado essa regra atual, onde você tem o não reconhecimento como na regra geral do leasing. Quer dizer, a regra geral do leasing atualmente é o quê? Você contabiliza como se fosse antigamente um leasing financeiro, e os equipamentos de pequeno valor e de prazos curtos, né? Curto até 1 ano, então você faz como se fosse antigamente o operacional, mas essas tecnologias desapareceram. Bom, qual o impacto disso? Porque muitos esses equipamentos são equipamentos de longo prazo, né? 20 anos, uma plataforma dessa de exploração de petróleo, ela fica 20 anos, são contratos de 20 anos, um petroleiro desse, mesma coisa, são contratos todos de longo prazo. Agora, a pergunta é a seguinte: se você for na B3 e buscar as demonstrações contábeis, você ainda encontra os modelos anteriores? Sim, porque os contratos ainda estão em vigência. Então, os contratos que já estavam em vigência na data dessa publicação aqui, que foi 2017, eles continuam com a regra anterior. Pode migrar? Pode, tem regra para migrar, mas continua na mesma regra. Então, no futuro, nos próximos anos, nos próximos 5 a 10 anos, a gente vai ver o impacto disso aí mais efetivo aí no mercado aí, de capitais. Obrigado por assistir e até o próximo.